Olá, eu sou a professora Marcela de Moura e nós estamos aqui para falar do quê? De periodontia. Sejam bem-vindos, eu espero que vocês aproveitem essa aula. Quem ainda não viu a aula anterior, nós falamos sobre o tratamento... Tá vendo tão bem, né? Perdi o que eu ia falar. Sejam bem-vindos, essa é a nossa segunda aula do módulo pré-clínico 2 do curso de graduação. E aqui nós falamos sobre periodontia. Para quem não viu os outros vídeos no canal, na aula passada a gente conversou sobre plano de tratamento da doença periodontal. Então, se vocês tiverem interesse, retornem lá no canal para ver essa aula também. Ok. Na aula passada, nós falamos sobre plano de tratamento da doença periodontal. Então, se você tiver interesse, retome na aula passada lá no canal para a gente visualizar essa aula e não perder nada do conteúdo, tá bom? Queria agradecer a todos que assistiram a aula anterior, espero que vocês tenham gostado, tentando melhorar cada dia mais para que vocês tenham uma aula mais produtiva, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o prognóstico das doenças periodontais. Esse é um assunto fundamental para que a gente consiga conversar com o nosso paciente, passar para ele o que esperar do tratamento periodontal, quais são os resultados esperados, o que não pode ser atingido. Então, o prognóstico é um tópico muito importante, eu espero que vocês prestem bastante atenção na aula. Os tópicos da aula de hoje são: o que é o prognóstico? Quando é determinado esse prognóstico? Prognóstico versus risco. Tipos de prognóstico e fatores na determinação do prognóstico. Então, vamos lá falar de cada um desses tópicos, tá bom? Lembrando que os slides dessa aula estão disponíveis na plataforma Moodle para os meus alunos da graduação, tá bom? O que é prognóstico, então? Prognóstico é uma previsão do curso provável da doença, da duração, do resultado dessa doença, com base no conhecimento geral da patogênese, na presença de fatores de risco para essa doença. Então, com base em todo o conhecimento da periodontia e com base no que o paciente apresenta, a gente vai determinar esse prognóstico para ele. Quando esse prognóstico é determinado? É depois do diagnóstico e antes do plano de tratamento. Então, antes da realização do plano de tratamento e com o diagnóstico em mãos, a gente determina o prognóstico do nosso paciente. Com o diagnóstico, a gente sabe dizer para o paciente exatamente qual a doença que ele tem. E o prognóstico vai nos dizer se o curso dessa doença tende a ser favorável, se o curso dela tende a ser ruim. Prognóstico versus risco. É importante que a gente determine o que é risco. Risco é a probabilidade de que um indivíduo venha a desenvolver uma doença em um período específico. Então, risco é aquele pensamento: será que ele tem chance, tem maior probabilidade de ter essa doença? Ou será que esse paciente tem pouca probabilidade de ter uma doença? Um paciente tabagista e com mais de 50 anos de idade, ele vai ter um prognóstico diferente de um paciente não tabagista de 20 anos de idade? E esse determina o risco desse paciente. Fatores de risco são características de um indivíduo que o colocam em risco aumentado para desenvolver uma doença. Então, a característica desse indivíduo é o tabagismo. Essa característica coloca ele em maior risco de desenvolver a doença. E fatores prognósticos são características que predizem o resultado da doença, uma vez que a doença esteja presente. Então, fatores prognósticos, eles tratam da doença já presente no indivíduo. E risco trata de uma doença ausente que tem risco de ocorrer no meu paciente. Quais são os tipos de prognóstico que a gente pode estabelecer? Prognóstico excelente, bom, regular, prognóstico desfavorável, prognóstico questionável e desanimador. Existe um paciente que tem Vamos voltar. Prognóstico excelente. Vamos começar a falar por ele. Prognóstico excelente é quando o paciente não tem nenhuma perda óssea, profundidade de sondagem está dentro dos padrões de normalidade, radiograficamente não tem perda óssea, a condição gengival é excelente, não tem sangramento, ausência de biofilme. Há uma boa cooperação do paciente, é aquele paciente que comparece às consultas regularmente, ele coopera no controle de biofilme dele. Sem fatores sistêmicos ou ambientais. O paciente não é estressado, o paciente não está grávido, não faz uso de tabaco,
Então, é um paciente sem fatores sistêmicos. É um paciente que muitas vezes se apresenta para uma cirurgia estética, por exemplo. Ele tem uma saúde gengival, não é um paciente de doença periodontal, ele tem todos os dentes presentes, então o prognóstico para o tratamento dele é excelente. Prognóstico bom, ele acontece quando um ou mais dos seguintes fatores estão presentes. Adequado suporte ósseo remanescente. Esse paciente aqui, ele pode ter alguma perda óssea, desde que ela seja mínima e o osso remanescente seja de quantidade e volume adequados. Há uma possibilidade adequada de controlar os fatores etiológicos e de estabelecer uma dentição que possa ser mantida. Então, o tratamento desse paciente é possível. Aqui no exemplo, a gente tem essa paciente com muito acúmulo de biofilme, cálculo, gengiva demasiada. A gente já viu na aula sobre as características de uma gengivite, de uma inflamação, tecido sangrante. Então, esse paciente tem uma doença, ele não tem o tecido gengival íntegro, mas ele tem possibilidade adequada de controlar esses fatores etiológicos, ou seja, com o tratamento periodontal correto eu consigo remover todo esse cálculo, todo esse biofilme, o paciente consegue fazer o controle do biofilme em casa, então ele tem uma cooperação adequada, esse paciente, ele vai na consulta, ele se esforça, se você fez a orientação de higiene, ele tentou escovar bem os dentes, então ele está se esforçando. Sem fatores sistêmicos ou ambientais, ou se fatores sistêmicos estiverem presentes, que eles estejam bem controlados. É o caso de um paciente diabético que faz o controle correto da glicemia, um paciente hipertenso que utiliza a medicação e está com a hipertensão controlada. Então, esse é o prognóstico bom. O prognóstico regular é quando um ou mais dos seguintes fatores estão presentes. O suporte ósseo remanescente é menor que o adequado. A gente tem alguma profundidade de sondagem. Aqui nesse caso, um defeito de furca, ou seja, já teve uma perda óssea, teve uma retração nesse dente, o dente está levemente destruído. Então, o suporte ósseo remanescente, ele é um pouco menor que o adequado. O adequado seria que eu tivesse osso preenchendo toda essa furca, por exemplo, e ela está com perda óssea. Alguma mobilidade dentária, algumas vezes pode acontecer, não é uma mobilidade grau 3, não é uma mobilidade avançada, mas é uma mobilidade que pode estar presente ali. Envolvimento de furca grau 1, ou seja, a sonda Neighbors, que é a nossa sonda para sondar a furca, ela entra um pouco dentro da furca, ela não entra muito e não transpassa de um lado ao outro. Então, é uma lesão de furca grau 1. A manutenção adequada é possível. É possível que esse paciente faça a manutenção adequada dele. Se ele aderir à escovação, passar o fio dental, às vezes nessa região de furca ele vai ter que usar uma escova específica, uma unitufo ou então uma escova interdental, mas é possível. É possível que ele faça essa adequação. A cooperação do paciente é aceitável. É aquele paciente que muitas vezes dá uma desleixada de vez em quando, falta uma consulta, ele não escova os dentes tão bem, mas ele se esforça, às vezes ele tenta, você vê que ele dá uma melhorada na escovação, ele melhorou da última consulta, não é aquela coisa 100% colaborativa, mas ele já ajuda no tratamento. E presença de fatores sistêmicos e ambientais limitados. Então, ele tem alguma alteração do nível de glicose, ele tem uma alteração da pressão sanguínea, talvez não esteja totalmente controlado, por isso ele pode se enquadrar no prognóstico regular. Lembrando que é um ou mais dos seguintes fatores. Então, se ele tiver a diabetes descompensada e tem boa cooperação, tem o tecido gengival saudável, ele pode se enquadrar num prognóstico regular, porque talvez não seja a resposta do que ele já teve. Mas se for fazer uma cirurgia num paciente diabético descontrolado, a resposta dele pode ser pior do que se um paciente que não tem diabetes. Então, por isso, o prognóstico dele passa a ser regular. Prognóstico desfavorável, quando um ou mais dos seguintes fatores estão presentes. Perda óssea moderada, avançada. Aqui um exemplo nessa fotografia de uma paciente que já perdeu alguns dentes por doença periodontal. Houve abertura de diastema, ou seja, movimentação ortodôntica, movimentação dos dentes, não foi movimentação ortodôntica, uma movimentação patológica desses dentes, devido à mobilidade, à doença periodontal, um pouco suporte ósseo, grande presença de biofilme,
A gente consegue ver também retrações, inflamação gengival. Mobilidade dentária, igual eu falei, pode ser que esses dentes estejam com alguma mobilidade. Envolvimento de furca grau 2 e 3. Então, o envolvimento de furca já é um grau um pouco mais aprofundado. A sonda Neighbors, ela entra pelo menos até metade da furca ou ela transpassa de um lado ao outro. Tem áreas de manutenção difíceis. Alguns pacientes têm dificuldade de higienizar os molares, ainda mais em região de furca. Se essa região de furca é de difícil higienização pelo paciente, às vezes ele não tem a mobilidade, como é que fala mesmo? Às vezes o paciente não tem a coordenação motora para conseguir higienizar aquele local. Então, tem áreas de manutenção difícil. A cooperação é duvidosa do paciente. Às vezes não é nem porque o paciente não coopera, às vezes ele não consegue. Igual eu falei, tem alguns pacientes que têm dificuldades motoras. Um paciente com tremor, um paciente que não tem habilidade para higienizar corretamente, pacientes mais idosos ou com alguma deficiência, alguma síndrome, pode ser que eles não consigam realmente higienizar corretamente. Então, esse paciente entra na cooperação duvidosa. Ou é aquele paciente que sempre falta as consultas, paciente que não se cuida, paciente que não está realmente colaborando com o tratamento. Presença de fatores sistêmicos ou ambientais. Diabetes controlada, pressão alta, tabagismo, fumando mais de 10 cigarros por dia, paciente estressado, com uma vida corrida, isso tudo pode influenciar para que o nosso prognóstico seja desfavorável. E o prognóstico questionável é quando um ou mais dos seguintes fatores estão presentes. Perda óssea avançada. Nesse paciente, além de todos os diastemas, perdas dentárias, profundidade de sondagem bem grande, observem aqui, os dentes estão vestibularizados nesse caso. Ele tinha muita profundidade de sondagem. No exame periodontal, a gente pôde observar profundidade de sondagens de 10 milímetros e até mais. Então, a perda óssea avançada. Envolvimento de furca grau 2 e 3, mobilidade dentária, os dentes com bastante mobilidade, grau 2, 3. Áreas inacessíveis, mais uma vez, o paciente não consegue higienizar, às vezes uma raiz residual e o paciente não consegue higienizar a região, enfim. Presença de fatores sistêmicos ou ambientais, como a gente já discutiu. E o prognóstico desanimador é quando tem uma perda óssea avançada, uma mobilidade grau 3, aquele dente que está preso só no tecido gengival, sem áreas de manutenção, ou seja, é impossível raspar essa dentição. São extrações indicadas, extração ou extrações. Esse vídeo eu tentei colocar, mas eu acho que a gente não está conseguindo reproduzi-lo. Essa região está com tanta mobilidade que o cirurgião consegue mexer em bloco esses dois dentes. Então, esses dentes estão com extração indicada. Presença de fatores sistêmicos ou ambientais descontrolados. Então, esse paciente, além da presença das doenças, elas ainda estão descontroladas. Aquele paciente que aparece no consultório com uma glicemia 320, que está totalmente descompensado, né? E, por fim, nós temos o prognóstico provisório. Importante destacar que esse é um prognóstico provisório, como diz a própria palavra. Muitas vezes é aconselhável estabelecer um prognóstico provisório. Muitas vezes é aconselhável estabelecer um prognóstico provisório até que a terapia da fase 1, e a gente já viu no plano de tratamento que a fase 1 é raspagem, condicionamento, melhora para que o paciente consiga higienizar, então remoção de fatores retentivos de placa, raspagem supra e subgengival, raspagem não cirúrgica, até que a terapia fase 1 esteja completa e avaliada. Então, muitas vezes a gente dá para o paciente um prognóstico provisório e esse prognóstico pode ser que seja alterado depois da fase 1. Permite ao clínico iniciar o tratamento de dentes que possuem uma perspectiva duvidosa de esperança de uma resposta favorável, possa inclinar a balança e permitir que os dentes sejam mantidos. Então, às vezes você está na dúvida entre um dente ou alguns dentes, a gente estabelece um prognóstico provisório, está desfavorável. Mas vamos tentar fazer a fase 1 da mesma forma. Raspa, melhora a higiene, orienta o paciente, controla fatores sistêmicos e pode ser que depois dessa fase 1 do tratamento, o paciente consiga controlar a doença e esse dente passe de um prognóstico desfavorável para um prognóstico regular. Então, a gente tenta manter mais esses dentes. Quais são os fatores, então, que a gente vai utilizar na determinação desse nosso prognóstico? Fatores clínicos gerais.
Idade do paciente. Paciente idoso versus paciente jovem com a mesma perda óssea. Se a gente pegar só essa parte, paciente idoso versus paciente jovem, quando a gente pensa na idade do indivíduo, a gente tende a achar, nossa, o paciente idoso tem um prognóstico muito pior do que um paciente jovem. Mas se a gente pensar numa bolsa de 6 milímetros de profundidade num paciente idoso, a gente associa isso a, o paciente tem 80 anos, vamos pensar assim, e uma bolsa de 6 milímetros. Ele passou pelo menos 70 anos para que essa perda óssea fosse progressivamente ocorrendo e ao longo desses 70 anos ele perdeu 6 milímetros de profundidade. É uma perda considerável, concordam? Agora pensa num paciente jovem com a mesma perda óssea. Um paciente de 30 anos que tem uma perda óssea de 6 milímetros. Ou seja, em 20 anos esse paciente perdeu 6 milímetros. Se em 20 anos o paciente jovem perdeu 6 milímetros, imagina como que ele vai estar com os 80 anos. Será que a cada 20 anos ele vai perder 6 milímetros? Quando ele chegar com 80, ele já não vai ter remanescente ósseo para segurar esses dentes, vocês concordam? Então, nesse caso, um paciente idoso versus um paciente jovem com a mesma perda dentária, a gente considera que o paciente idoso tem um prognóstico melhor, porque a perda óssea dele é diferente da perda óssea de um paciente jovem. Isso, claro, se a gente não considerar condições sistêmicas que estão presentes em um e em outro, tabagismo de um e de outro. Então, pensando só na fatoridade, a gente tem que lembrar disso. Se um paciente jovem teve uma perda óssea grande, ao longo prazo, ele tende a ter uma perda óssea maior se não tratado. Então, o prognóstico dele pode ser pior. Gravidade da doença. Profundidade de bolsa estabelece gravidade da doença. Então, um paciente com uma perda óssea de 2 milímetros, ele tem um prognóstico melhor do que um paciente com uma perda óssea de 10 milímetros. Então, o prognóstico também vai depender dessa perda óssea, dessa profundidade de sondagem na hora que a gente faz o periograma. Nível de inserção. O nível de inserção, vale lembrar, eu vou fazer uma aula específica para explicar isso novamente, mas o nível de inserção é a distância da junção cemento-esmalte até o fundo da bolsa, enquanto a profundidade de sondagem é a distância da margem gengival até a profundidade da bolsa. Então, pode ser que o paciente tenha uma retração e uma profundidade de sondagem. O nível clínico de inserção ele é interessante porque ele tem uma referência fixa. A junção cemento-esmalte não vai variar. Já a margem gengival pode variar de altura, né? Vamos falar disso numa próxima aula. Não percam esse momento. Pode deixar que eu vou explicar direitinho para vocês, tá bom? Grau de perda óssea e tipo de defeito ósseo. Então, uma perda óssea horizontal é diferente de uma perda óssea vertical. Pode ser que a perda óssea vertical a gente consiga com o tratamento restabelecer essa perda. Uma perda óssea horizontal é mais complicado. Então, isso também diferencia. O controle de placa, remoção diária pelo paciente. O controle de placa feito no consultório, ele tem que ser maravilhoso. Você tem que conseguir remover todo o biofilme, toda a placa desse paciente. Agora, o que esse paciente faz em casa? O que ele faz em casa? O controle de higiene diário dele, passa fio dental ou não, ele consegue escovar os dentes, ele tem áreas mais retentivas, tem black space, por exemplo, ele não consegue limpar com fio dental, ele usa escova interdental, então, ele consegue higienizar a língua, ele tem habilidade motora para escovar esses dentes, isso vai entrar no controle de placa dele caseiro. Adesão do paciente. O paciente tem que estar motivado, a adesão do paciente é ele querer. Tem paciente que não quer manter os dentes, não está nem aí, mas tem paciente que é apegado ao dente. Apesar de ter a doença, ele quer manter esse dente, ele vai se esforçar para manter esse dente. Ele tem um desejo de manter os dentes, disposição em manter a higiene, ele está motivado, ele quer tentar, ele está disposto a ir comprar uma escova melhor, ele está disposto a tentar, pelo menos. A capacidade motora de executar a higiene. Mais uma vez, pacientes com limitações sistêmicas, com patologias, senilidades, pode ser que ele tenha uma habilidade motora reduzida. Disposição em comparecer às consultas de manutenção. Manutenção é fundamental. A gente sabe que a terapia de suporte periodontal, ela não tem fim. Então, o paciente sempre tem que retornar nessas manutenções. E ele aderir a esse retorno ou não faz diferença no prognóstico desse paciente. Ainda sobre fatores na determinação do prognóstico, a gente precisa observar fatores sistêmicos e ambientais. Dentre eles, o tabagismo. O tabagismo ele vai causar impacto na progressão
da doença periodontal. Então, ele pode causar mais destruição, ele pode acelerar a destruição e pode também mascarar essa destruição com a vasoconstrição periférica. Ela acaba mascarando o sangramento, por exemplo. Tem um impacto negativo no potencial de cura dos tecidos. Então, após um tratamento periodontal, seja de raspagem subgengival, seja um tratamento cirúrgico, a cicatrização é piorada. Doença ou condição sistêmica. Diabetes também influencia na resposta dessa cicatrização, aumenta a prevalência e gravidade da doença periodontal. Então, um paciente que já tem a doença periodontal e apresenta, então, diabetes, ele piora a condição da doença periodontal. E um paciente diabético tem mais potencial para desenvolver a doença periodontal. E a doença de Parkinson. Pacientes com doença de Parkinson tremem a mão e têm mais dificuldade motora para a higienização. Então, é um sinal de senilidade que pode atrapalhar na higienização desse paciente. São condições impactantes que limitam o desempenho da higiene oral. Fatores genéticos. A resposta do hospedeiro à agressão periodontal. Existem diversos estudos que associam a doença periodontal a fatores genéticos. O paciente pode ter uma agregação familiar nessa perda óssea. O paciente pode ter herdado dos pais. Então, na anamnese, a gente pergunta para esse paciente se ele tem histórico de doença periodontal na família, se ele sabe dos pais terem perdido dentes porque eles ficaram amolecidos e caíram. A gente tenta colocar essas perguntas na anamnese, tá bom? Estresse. Físico ou uma carga de trabalho muito estressante, uma carga horária muito extensa. Estresse emocional, o paciente está passando por uma dificuldade financeira, teve uma briga, separação, pode causar um estresse emocional. E o uso excessivo de medicamentos. Às vezes, vários medicamentos para controle de estresse, o uso indiscriminado de automedicação pode causar alteração no prognóstico do nosso paciente. Precisamos observar também fatores locais, biofilme e cálculo. Agregação microbacteriana, quanto mais biofilme, maior a colônia de bactérias, maior quantidade de biofilme esse paciente vai ter. O prognóstico depende da capacidade do clínico e do paciente de removerem esses fatores etiológicos. Então, o biofilme é fator etiológico da doença periodontal e o seu prognóstico vai depender da capacidade do paciente de higienizar em casa e da capacidade do clínico que está fazendo a raspagem, fazendo o tratamento, a habilidade dele de remover também esse cálculo. Às vezes, um clínico com menor experiência não consegue fazer uma raspagem subgengival tão boa, então o prognóstico acaba ficando pior. Restaurações subgengivais. As restaurações subgengivais ela tem o grande problema de invadir espaço biológico. A invasão do espaço biológico gera uma inflamação que causa uma perda óssea. Além da invasão do espaço biológico, como é uma região que não tem um acesso visual, pode ser que ela fique com uma rugosidade superficial maior, aumentando a capacidade e a quantidade de biofilme que se forma na superfície. Ela pode ter um gap ou um degrau que também facilita o acúmulo de biofilme, já que você não está visualizando, não consegue fazer a terminação correta dessa restauração ali subgengival. Então gera uma inflamação e perda óssea aumentada. E fatores anatômicos, presentes no próprio indivíduo, às vezes raízes curtas e cônicas, projeções de esmalte, como a pérola de esmalte, sulcos de desenvolvimento, proximidade da raiz, envolvimento de furca e concavidades radiculares. Aqui no desenho a gente consegue observar essa concavidade radicular aqui. Então, já é complicado fazer uma raspagem subgengival numa região de furca. Uma furca com essa concavidade ainda dificulta um pouco mais o tratamento. Fatores protéticos e restauradores, a seleção do pilar. O dente que irá manter uma prótese tem condições de ser mantido, a demanda funcional aumentada nos pilares. Os pacientes que utilizam prótese removível, geralmente eles têm alguns dentes ausentes e uns dentes presentes. Os dentes presentes, remanescentes, eles vão servir de pilar para essa prótese, então eles vão sustentar o resto da prótese. Esse dente que vai ser o pilar, que vai sustentar todos os outros, ele tem rigidez suficiente? Ele tem capacidade de manter essa prótese em posição, de segurar essa prótese? Ou ele já é um dente com prognóstico duvidoso? Se esse dente já tem uma doença avançada, já tem mobilidade, já tem uma lesão de furca,
ele já tem um prognóstico desfavorável, se além disso ele ainda vai ser pilar de prótese, vai sofrer carga em excesso, pode ser que ele tenha um prognóstico ainda pior por causa dessa demanda. Cáries. O dente pode ser devidamente restaurado? Então, um dente com uma cárie muito subgengival, eu consigo restaurar, preciso fazer um aumento de coroa, mas eu consigo restaurar ele. Uma cárie que já está muito profunda e atingiu região de furca, é possível restaurar essa região de furca? Dentes não vitais, dentes que necessitam de tratamento endodôntico, é possível realizar o tratamento endodôntico desse dente? Ou é um canal muito atrésico, com um dente com uma curvatura muito grande? Será que é possível realizar o tratamento endodôntico dele? Reabsorção radicular. Reabsorção interna, como é o caso dessa radiografia aqui, vocês conseguem ver uma reabsorção se formando a partir do canal. Pode ter sido originário de trauma de uma queda do paciente, trauma oclusal. Reabsorção externa, muitas vezes decorrente de movimentação ortodôntica, talvez trauma também. Tratamento ortodôntico pode causar uma reabsorção. Dentes com a raiz muito reabsorvida, devido ao tratamento ortodôntico, eles têm menor raiz, então tem menos raiz inserida no osso. E aí a chance de uma doença periodontal destruir e causar mobilidade é maior, então ele tem uma raiz mais curtinha. E a reavaliação do prognóstico após a terapia de fase 1. Então, igual eu falei, a gente pode estabelecer um prognóstico provisório. E aí depois da fase 1, que é raspagem supragengival, subgengival não cirúrgica, orientação de higiene ao paciente, controle desse biofilme. Depois dessa terapia da fase 1, eu posso reavaliar o prognóstico. Então, a redução da profundidade da bolsa da inflamação é o que a gente espera na fase 1. Indica uma resposta favorável ao tratamento. Então, se eu tive uma resposta favorável, se diminuiu bolsa, diminuiu a quantidade de biofilme, eu posso pensar que eu posso sugerir um melhor prognóstico do que o inicialmente previsto. Se não teve melhora nenhuma, mantenha o prognóstico, ou então pode ser que ele seja pior. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer a todo mundo que viu o vídeo, dizer que a gente pode continuar mantendo contato, podem colocar comentário aqui no vídeo, façam comentários no fórum da plataforma Moodle para os meus alunos. Vocês podem também entrar em contato pelo meu Instagram, pelo site. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, estou aqui para esclarecer. E a gente se vê na próxima. Até mais. Deixa eu falar mais alguma coisa, deixa eu pensar que eu vou falar antes. Agradecer por todo mundo que viu e se inscreva no meu canal. Teste de som. Teste de som. 1, 2, 3, gravando. Teste de neurose. Teste de neurose, deixa eu olhar meu cabelo. É melhor tirar mesmo, porque tipo, eu fico meio que vendo o reflexo aqui de mim. Então, agora que eu estabilizei meu cabelo do jeito que eu quero, acho que pode tirar o espelho de lá. Você já tá gravando, né? Ok. Se inscreva no meu canal!